ao responder uma questão relativa ao desencarne dos animais, fizeram menção a uma obra que relata fenômenos espíritas no mundo animal. Olha só o comentário do seu Jorge em relação a essa obra. Atenção. A morte é um fenômeno natural da vida. Bárbara Vasconcelos, você diz que existe um livro chamado Fenômenos Espíritas no Mundo Animal. Tudo bem. Esse livro é um livro. Só que para que a gente trabalhe dentro de doutrina espírita, a gente precisa da universalidade dos ensinos dos espíritos. Para que a gente trabalhe dentro da doutrina espírita, o senhor Jorge faz referência à universalidade. Muita atenção, porque a universalidade por si só, ela não é suficiente para que determinadas ideias adquiram o status de doutrina dos espíritos. Como nós sabemos, segundo a proposta kardeciana, a doutrina dos espíritos depende de um trabalho aplicado em relação a esse ensino, de forma que, quaisquer que sejam os ensinos dos espíritos, é necessário que se dedique a esse ensino através de uma postura que submeta aquilo que eles dizem a estudo, portanto, a controle. Então, em outras palavras, é preciso que se diga, a universalidade por si só não é suficiente. É preciso que se adote uma postura em relação a esse ensino. Essa postura, ela não foi reproduzida conforme Allan Kardec nos ensinou. Beleza? Então, primeiro parênteses em relação a essa ideia de universalidade. Mas o senhor Jorge vai falar coisas que ainda merecem aqui a nossa atenção em relação a esse assunto. Vejamos. Dentro de doutrina espírita, a gente precisa da universalidade dos ensinos dos espíritos. Eu preciso de vários médiuns em vários grupos, dizendo coisas assemelhadas para que a gente possa dizer, olha, isso tem possibilidade de ser verdade. Quando um médium só diz uma coisa e outros não confirmam, a gente não é que vai negar, mas a gente pega isso, põe numa prateleira e espera a confirmação. É natural que isso aconteça de uma forma que seja compatível com o grau de evolução que eles têm. Na medida em que no futuro novas experiências vierem, pode ser que a gente possa compor um pensamento que nos leve a uma convicção de que, sim, os espíritos, os animais desencarnam de uma determinada forma. Mas até onde a nossa vista alcança, e por aquilo que a gente encontra na própria literatura de Allan Kardec, não há nada de destacável nesse sentido. Não estou dizendo que o que ela está colocando é errado, mas é que falta a universalidade dos ensinos dos espíritos. Não só para isso, mas, por exemplo, a pessoa diz, porque fulano é reencarnação de fulano. Quem disse? Um médium disse. Então pega, guarda na prateleira. Isso é uma coisa que não vai servir para ninguém, mas mesmo que servisse, esperemos a confirmação de outros autores para que a gente possa trazer isso para o corpo doutrinário da doutrina espírita. Vejamos, é claro que o outro exemplo que ele deu aqui em relação às identidades ao longo das reencarnações não é um exemplo bom, porque não interessa para, digamos, o objeto de estudo do espiritismo. Mas é claro que há outros temas. Mas vejamos, por mais de uma vez o senhor Jorge fez referência aqui à necessidade de esperar. Como não temos segurança em relação àquilo, o que é que foi dito, é melhor que nós aguardemos. Vejamos como essa noção ela foge da proposta kardeciana. Se nós refletirmos um pouco mais em relação ao conselho sempre lembrado de que é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, vejamos, o próprio ato de rejeitar é contrário à ideia de esperar. Esperar implica não fazer absolutamente nada. Vamos ficar de braços cruzados e alguma coisa vai acontecer a fim de que a gente adquira segurança em relação a determinada ideia. Quando se rejeita, vejamos, é porque aquela ideia ela foi analisada, ela foi discutida, ela foi estudada, ela foi aprofundada.
E por mais que nós tenhamos nos dedicado a ela, no escopo desse trabalho, por mais que nós tenhamos nos dedicado, vejamos, nós não adquirimos, a partir desse estudo implementado, a partir desse trabalho realizado, nós não adquirimos segurança. Portanto, se nós não estamos seguros, muito embora tenhamos estudado, é melhor que se rejeite. A rejeição parte de uma postura ativa em relação àquilo que os espíritos ensinam. Então, em Allan Kardec, não há nada disso de esperar que a coisa se resolva sozinha ou por conta própria. Não é assim. É claro, sozinha aqui no contexto da fala do Sr. Jorge, significa o quê? Esperar que outros médiums digam coisas semelhantes. Nós sabemos que isso por si só não é suficiente, inclusive porque pode nos levar a ideias absurdas, porque reproduzidas por muitos. Porque muitos estão dizendo a mesma coisa, vejamos, isso não é suficiente. Afinal de contas, vários médiums podem estar repetindo coisas absurdas. E a multiplicidade de ideias absurdas a partir de vários médiums que se desconhecem, isso por si só não é suficiente. Afinal de contas, trata-se de uma ideia absurda. Um exemplo claro disso é a questão do nosso lar, como nós vimos. Há uma série de contradições ali que acabam sendo retroalimentadas a partir de uma cultura espiritualista, religiosa, mística, que acaba aceitando, e aí a gente vai repetindo aquilo como se fosse verdade, sem nunca ter submetido aquilo a algum tipo de controle. É no âmbito do controle das comunicações que nós, a partir dessa iniciativa, temos a capacidade, eu diria mais, nós temos o dever de rejeitar as ideias absurdas, por mais que nós tenhamos estudado. Afinal de contas, nós chegamos a essa conclusão a partir dos estudos, uma vez que aqueles espíritos autores daquelas ideias, eles não nos esclareceram de uma forma adequada. A explicação nos pareceu confusa a partir dos questionamentos que elaboramos. Uma vez evocados aqueles espíritos, eles não deram conta de aprofundar bem aquela ideia que foi lançada. Isso vale para quaisquer ideias ainda não estudadas à luz do espiritismo, ou seja, do espiritismo no seu duplo caráter. Então essa é a postura que devemos adotar se nos baseamos na proposta kardeciana. Essa postura ela é essencialmente contrária à ideia de que devemos esperar, como se a verdade ela fosse cair pronta do céu. Ela vai vir pronta e a partir disso, uma vez que ela caia do céu, então a gente aceita. Não é assim. Ah, Rafael, mas ele não falou que vai cair do céu. Ele falou que vários médiuns irão confirmar. Isso não é suficiente, isso não basta, porque vários médiuns podem falar coisas bizarras, vários médiuns podem falar coisas absurdas. Isso por si só não é suficiente, como Allan Kardec teve que lidar, por exemplo, com a ideia de que não havia reencarnação. Ele faz menção a isso várias vezes. Os espíritos, quando se comunicavam, a imensa maioria dizia que não havia reencarnação. Se fosse por uma questão de maioria somente, a reencarnação não seria algo estudado à luz da doutrina dos espíritos. Por quê? Muito embora os espíritos dissessem que não havia reencarnação, o Allan Kardec ele submeteu essa ideia a um estudo a partir das questões que elaborou e, em razão dos outros princípios espíritas, ele viu o que faz mais sentido dentro daquela proposta filosófica. É claro, levando em consideração a existência de Deus, etc., todos os outros princípios amarrados, é claro que a reencarnação é que faz sentido, muito embora vários espíritos digam que ela não exista. É preciso que isso fique claro, porque a doutrina dos espíritos não é apenas uma questão de ter uma maioria em relação a determinados assuntos. Beleza? E aí o seu Jorge fez aqui a indicação de que não se trata do que apenas um médium diz. Vejamos, aqui para encerrar, essa é uma afirmação contraditória, porque se nós observarmos muito do que disse a partir das suas publicações Chico Xavier e Divaldo Franco, para o movimento espírita religioso, aquilo foi colocado de tal forma que bastava esses médiums falarem alguma coisa que automaticamente isso passava a ser aceito e divulgado dentro do movimento espírita. Em relação ao Divaldo Franco, eu me lembro muito bem quando, ali pelos anos 2006, 2007,
naquela época mais ou menos, quem foi o palestrante, médium palestrante, que trouxe para o movimento espírita brasileiro, por exemplo, a ideia das crianças índico, a ideia das crianças cristais, crianças índigo, etc. Ora, foi o Divaldo. Eu assisti palestras presenciais dele nessa época falando sobre isso. Até então não era um assunto presente dentro do movimento espírita brasileiro, mas a partir dessa introdução feita pelo Divaldo, levando em consideração o seu poder de influência dentro desse movimento religioso, a partir dali essa ideia ela foi sendo reproduzida. Muito embora o seu caráter místico, vejamos, a depender de quem fale, a ideia é introduzida, passa a ser aceita. E aqui nós não estamos fazendo referência nem ao que os espíritos dizem. Basta o próprio médium dizer coisas, a depender de quem seja esse médium reconhecido como uma figura de autoridade dentro desse meio religioso. Vejamos, essa palavra meio que se constitui em lei, inclusive palavra que não pode nem ser questionada, beleza? Então era isso que nós tínhamos para comentar aqui a partir da fala do seu Jorge em relação a essa ideia da universalidade, especialmente relativa a essa postura de que é preciso esperar. Nós não devemos esperar. A nossa postura, uma vez que estudamos o Espiritismo a partir do que nos exemplifica Allan Kardec, a nossa postura será ativa, no qual, vejamos, a partir da qual nós iremos aplicar um discernimento em relação ao que os Espíritos dizem e, a partir daí, rejeitar ou aceitar conforme a nossa segurança construída em relação a esse ensino, beleza? Então era isso que tínhamos para falar em torno dessa fala. Se inscreva no canal, curta esse vídeo. Vocês não estão dando o like, e isso é muito importante. Faz com que o vídeo chegue em mais pessoas. Então, se você achou que as reflexões desse vídeo e de outros são reflexões que ajudam a pensar melhor a doutrina dos espíritos, atenção, hein? Doutrina dos espíritos. Vejamos. Então deixa aí o seu curtir, se inscreva, compartilhe, beleza? Até uma próxima. Valeu!